Olá! Entrei. Oi, Marcos. Ok. Tá me ouvindo? Oi, tudo bem? Oi! Tô procurando aqui, achei. Oi, boa noite. Oi, Henry. Tudo bem, gente? Ah, gente, Tem um convidado, né? Ele entrou, agora eu perdi ele. Ah, que bom. Aqui, achei. Peraí. Pini enviou uma solicitação, visualizar, entrar ao vivo. Oi, Oi, boa noite. Deu certo? tudo bem? Joia. Como é que tá a imagem e o Como é áudio que... aí? Ah, eu tô ouvindo bem e tô vendo bem. E Tá você? tranquilo? Aqui tá tranquilo também. Tá tranquilo? Ah, que bom. Então a gente vai Não tá conversar um travando, pouquinho não. sobre o Enem, oi? Aqui tá tranquilo, não tá travando nada, não. Ah, beleza. Deixa eu pôr você um pouco mais pra cima aqui. Pronto, acho que eu fico melhor. Tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre o Enem, então? Vamos lá, eu vou me apresentar, tá? E você se apresenta aqui. E aí a gente começa o nosso bate-papo. Eu sou a professora Lore, né? Para as pessoas que não me conhecem, que não estão aí nas minhas redes. Eu sou professora de Química, né? E eu tenho uns programas para o Enem aí para vocês disponíveis, fora tudo que eu já faço, né, nas redes, como as aulas ao vivo na terça-feira, enfim, todo o conteúdo que está aí disponível. E aí eu convidei hoje o Plínio, né, para fazer uma live comigo, que o Plínio é um estudante para o Enem, né? Então ele tem uma visão um pouco diferente da minha sobre o Enem. E aí eu achei interessante a gente conversar sobre isso, justamente para a gente poder expor as diferenças que eu vejo e que vocês, alunos, veem, né? Então, Plínio, agora é sua vez. Pode falar aí quem é você. Então vamos lá, né? Tá Queria procurando agradecer tudo. a oportunidade aí de estar aqui presente, né, na live. Se qualquer coisa travar, alguma coisa do tipo precisar voltar, pode estar falando. Meu nome é Plínio, eu estou aqui trabalhando agora no Instagram com a parte de Química. Eu sou formado em Técnica em Química e também sou vestibulando de Medicina. Então eu tento estar passando um pouco dessas duas experiências minhas aí, né? Tanto com a Química quanto com o vestibular, né? No meu caso, o próprio Enem, que é o vestibular aí que eu escolhi para estar aderindo, para estar buscando minha vaga aí na faculdade. Já tem algum tempo aí que eu É estou porque tentando, então eu tenho já uma certa experiência em com o Enem, medicina né? é uma área muito das federais, né? Você é de Minas, não é isso? Isso. É que aqui em São Paulo, eu acho, né? Eu enxergo assim que tem muita universidade, né? Mas pelo Brasil é muitas federais que tem. E é o Enem que abre as portas para todo mundo, né? Com Então eu certeza. acho que é importante mesmo. O Enem é o É a vestibular porta de principal aí entrada. do Brasil, né? É a porta para as próprias universidades, né? Claro que a gente tem outros vestibulares também importantes, mas o Enem é o mais abrangente, né? Porque quando a gente tenta ele, a gente não está limitado a uma universidade, a gente pode estar escolhendo várias outras aí para estar adentrando, né? Fora as Tem universidades, você mais pode estar escolhendo possibilidades, né? mais cursos, mais possibilidade de horário, de estados e de várias outras coisas também. Até mesmo de Sim, e é programas, o. né? De programas do governo, né? Como ProUni, FIES, todos eles exigem a nota do Enem, né? Então, assim, é algo bem E mais abrangente. para as universidades particulares, elas também, a nota do Enem também dá bolsa, né?
Com Então, na certeza. verdade, o Enem serve para tudo. Serve para você entrar numa federal, para você conseguir entrar num programa do governo e também para você ter desconto nas universidades particulares. Então, ele é muito abrangente mesmo. Eu também considero o principal prova, né, que tem. A gente tem vestibulares muito grandes, como aqui, né, a FUVEST, a Unicamp, tem algumas universidades muito grandes que têm os vestibulares deles, mas o Enem, com certeza, é o maior que tem. O Enem ajuda em concursos públicos? Depende, eu acho que você precisa focar um pouco mais. Mas eu vou responder depois essa pergunta, não posso ficar lendo comentário. Depende do sentido, né? Depende do concurso, Ajudar né? especificamente, eu não sei, mas talvez É, então, ajuda como forma de roteiro de estudo, geralzão, se né? for um concurso de nível médio, por exemplo. Eu queria Talvez que o você Enem seja contasse o um pouquinho primeiro pra contato. gente. Também, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que você vem fazendo para evoluir na sua nota no Enem, né? Porque como você tem experiência na prova, você consegue fazer uma boa avaliação de como você se saiu e quais os passos que você vai dar para melhorar aquilo. Queria que você contasse um pouco a sua experiência em redação e em matemática, que são as duas que você tem lá no seu perfil, né? Que eu li. Então vamos lá, né? Para começar, explicar um pouco aí como é que funciona a prova do Enem, né? A prova do Enem é dividida em Sim, 4 áreas, né? 4 grandes áreas aí do conhecimento: ciências humanas, linguagens, matemática e ciências da natureza. No caso aí, em humanas, a gente vê filosofia, história, sociologia, essas áreas. Linguagem, português, literatura, artes, educação física, por aí vai. Ciência da natureza, a própria área nossa que é química, física e biologia, e matemática e redação, no caso também, né, que é uma área à parte, são específicas aí que só elas exigem um campo só para elas, né? No caso, então, matemática vai ter uma prova só de matemática e redação vai ter uma redação exclusiva aí 1.000 pontos para cada, né? E as outras aí, humanas e natureza, também são 1.000 pontos, no caso, né, em tese. Só que o que modifica isso aí, porque o cálculo é o que vai diferente, modificar né? isso aí O é que vai cálculo dividir pelas áreas e o cálculo não costuma ser 1.000 exato, né? Depende muito aí da teoria de resposta ao item, que é uma variação aí, como fosse uma média, algo assim, que e é é a muito probabilidade da pessoa interessante. acertar a questão. E é muito Pode interessante falar. esse sistema do Enem, porque se você acertar, se você for muito bom de chute, ele até consegue prever que você chutou, né? Então, Ele o consegue, próprio inclusive, por exemplo, TRI não é se você acertar todas as de nível difícil, não é porque a sua nota vai ser maior por isso, né? Ele a tem base inicial do uma TRI, forma de cálculo diferente. a criação inicial do TRI foi justamente isso, né? Evitar chute, evitar que a pessoa passe à frente de outra que estudou, né? Então, assim, o TRI é para evitar que E uma pessoa que estudou perca a sua vaga para outra que chuta melhor, né? Vamos dizer assim. E não é isso que e o é Enem quer. não, exatamente. Ele quer avaliar as competências e as habilidades dentro dessas áreas que ele considera fundamental para você ingressar numa universidade. Então, eu acho que faz muito sentido. É uma prova muito, muito interessante mesmo, na minha opinião, né? Claro. Lembrando que, Então, aí como que foi? apesar de ser uma prova brasileira e ela é vista mundialmente, né? Como uma das provas aí mais bem aplicadas, bem feitas, no caso, avaliadas e até mesmo difíceis, né? É uma prova assim que no mundo inteiro é conhecida justamente pelas suas características aí que são únicas, né? Isso aí tudo que a gente falou, Sim, essa com divisão certeza. de áreas, esse TRI. Então, assim, é uma prova que é bastante conhecida. Sim, é verdade. Então, e como que foi que você conseguiu como que você fez para elevar a sua nota? Qual foi a sua estratégia de estudo em relação? Qual que é a sua estratégia de estudo hoje para o Enem? A minha estratégia de estudos, é, aproveitar para falar um pouco aí que a estratégia de estudos ela vai variando aí de acordo com a necessidade do aluno, né?
no caso, da minha própria necessidade. E quem é que vai estar conseguindo perceber isso aí vai ser o próprio aluno. Se ele tem mais habilidade em matemática, você tem mais habilidade em outra área, então ele sempre vai estar vendo aí qual vai ser a área que ele vai precisar de dar mais atenção, né? Então, assim, a estratégia, apesar de ser uma prova universal, a estratégia de estudo aí vai ser individual. Então, no meu caso aí, a maior dificuldade, apesar de que as pessoas acham, sempre foi matemática, né? E matemática, além de ter esse a mais aí para mim, que era a minha maior dificuldade, sempre foi sempre vai ser uma área de peso, né? Como eu disse antes aí, matemática é destinada aí 1.000 pontos só para ela, né? Então, assim, a pessoa que quer ter uma nota bacana no Enem, principalmente nos cursos mais concorridos como medicina, sempre vai precisar priorizar matemática e redação. Porque, assim, a teoria de resposta ao item valoriza muito essas áreas, que vão dizer que são as áreas básicas, né? A pessoa precisa saber fazer uma conta e precisa saber escrever bem, ler bem, no caso também. Então, essas áreas são muito valorizadas aí pro Enem e são as áreas também que as pessoas se aproximam muito da nota máxima. Então, se você percebe que as outras pessoas estão se aproximando muito da nota máxima, você também precisa estar perto dessas pessoas, visto que você também quer chegar ali entre a concorrência alta. Então, assim, matemática e redação sempre vai precisar dessa concentração de estudo maior. E quando a pessoa tem Então, e você dificuldade, falou com que você certeza ela tinha vai ter que dificuldade, direcionar né? bem. Tinha bastante dificuldade. Então, porque o que eu vejo que é muito comum é exatamente o contrário. Eles têm, por exemplo, vou falar de química, né? Porque sabe como é? Vou sempre puxar a É o que sardinha para química. Faz parte de mim, faz parte do meu ser. Então, as pessoas têm muita dificuldade em química. É muito comum, por exemplo, eu encontrar um aluno agora, na véspera do Enem, em que ele está bem em muitas matérias e não está em química. Mas ele só vai atrás de aprender química se não tem outra. Entende? Tipo assim, porque ele entende, eu não sei, essa matéria ela é muito difícil, não vou gastar meu tempo com ela. Que é o que seria o seu caso na matemática, por exemplo. Porque você tinha dificuldade em matemática, e ao invés de você falar, quer saber, eu vou focar naquilo que eu sei muito, que no seu caso é química, você também é muito bom em humanas, né? E redação. Isso. Então, assim, você poderia focar nessas e não se preocupar tanto com aquela que você tinha dificuldade. Não, foi exatamente o contrário que você fez, né? Não, eu vou focar nessa que eu tenho dificuldade, porque aí eu vou, com certeza, melhorar a minha nota de uma maneira geral. E o que eu percebo muito é que o aluno, ele tem uma tendência a desistir daquilo que é difícil. Que, no caso, a química é considerada difícil, porque ela não é uma matéria de exatas, ela também não é uma matéria de humanas, ela é uma matéria da natureza com conta, como eu costumo dizer, e as pessoas tendem a fugir dela, né? E não foi isso que você fez, né? Então, se você puder falar um pouco sobre isso, sobre essa sua vontade dois de pontos revirar relevantes aí que você falou. O da dificuldade e esse da química, né? Então, começando pelo da dificuldade. O que a maioria das pessoas... Qual é a tendência do ser humano? É sempre buscar a zona de conforto, né? Qual é a situação que eu vou ficar mais confortável? Sempre vai ser a situação que eu faço mais exercício, acerto mais, que eu faço uma prova, eu tiro uma nota maior, porque isso aí deixa nosso ego bem inflado, né? Aí eu só tiro nota boa, eu acerto muitas questões, eu sou melhor nessa área, então eu estou confortável, eu estou na zona de conforto. Porém, no vestibular, geralmente quem passa não é aquele que está na zona de conforto, é quem busca o desconforto constante na sua preparação, porque quando chegar na prova ele vai estar confortável, porque não adianta nada você estar aqui tranquilo estudando e chegar lá na prova, for encarar a realidade e você sair mal, porque é ali que vai ser avaliado o que você sabe. Então, o bom aluno, como eu tinha dito, é aquele que sabe avaliar as melhores estratégias para si, né? Então, ele vai estar buscando interpretar o seu estudo. Ele vai estar percebendo, se eu estou fraco em matemática e ela é uma área que exige maior competência, então isso significa que eu vou ter que buscar dar mais atenção para essa área. Então, foi justamente o que eu fiz. Eu fiz Enem, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu tinha tirado notas muito boas em várias áreas,
e tinha chegado e acertado 10 questões de matemática de 45, que são um ano atrás, 2 anos. E eu falei, não é possível, como é que eu estou acertando muitas questões, aí chegando em matemática eu estou acertando só isso. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou negligenciar isso aqui. Se eu negligenciar isso aqui, provavelmente eu não vou passar. Com certeza eu não vou passar, porque eu pego ali a nota das pessoas que passaram, os acertos são perto da nota de totalidade. Então, assim, isso é muito E o que você nítido fez? que eu acabei analisando, né, as questões. Por exemplo, o que eu mais errava dentro da prova, eu percebi que eu tinha dificuldade tamanha de resolver as questões e que eu não tinha uma boa bagagem de conteúdo. Então, o que eu fui buscar? Fui buscar ajuda, né, de professores, claro, de cursos para fazer. E com isso aí eu fui me aprimorando. E o principal que eu sempre faço aí, que é o método de estudo que eu adquiri, que é o que eu mais utilizo hoje, é a resolução de exercício. Então, eu estudava resolução de exercício de questões matemáticas praticamente todos os dias aí durante um ano, que é o tempo de preparação para o Enem. E de acordo com isso aí, eu fui fazendo simulados, tendo orientação de professores e vendo ali onde é que estava melhorando, onde é que não estava. E fui subindo de degrau em degrau até chegar na minha nota ano passado, né, que foi a melhor. Então, já aproveitando para responder uma pergunta aí, que está no assunto, minha nota Isso mais aí, baixa ali foi em torno de 600 e alguma coisa em matemática, até menos eu acho, não lembro. E a do ano passado foi 806 ponto alguma coisa. Eu acertei 34 questões ano passado e tive essa nota. 34 de Mas é muito 45. significativo. É muito significativo. Aí Você entra o acertar TRI 34 também. de 45. Para mim foi até mais, porque, tipo assim, ano passado, né, no caso, o Enem 2020, eu acertei 34. No Enem 2019, eu tinha acertado 20 e alguma coisa. Então, foi uma média aí de aumento de um ano para o outro de 14 questões, praticamente. Então, assim, para mim foi muito significativo, porque numa prova do calibre do Enem, se aumentar 14 questões em um ano, assim, de acerto, aumentar aí 200 pontos de nota, é muito significativo. Então, isso aí te coloca dentro do jogo de novo, né? Porque ali Tudo você fala, isso não, porque você, já tô batendo de tudo isso frente porque com os você caras. focou, né? Porque, tipo, eu destinei Tudo isso essa porque você, atenção para matemática. então, é importante. Na verdade é assim, né? Eu vejo, por exemplo, muitos alunos esse ano que estão fazendo treineiro, por exemplo, que eles estão entrando, lê aí a pergunta aí pra você, que estão entrando Deixa eu ver. no, Pode falar e depois eu respondo. isso, depois você responde. Que estão entrando no, estão agora no segundo ano do ensino médio e pretendem prestar mesmo, efetivamente, o ano que vem. Então, para esses alunos, eu vejo que eles têm até uma oportunidade de se, como é que fala? De se adiantar em relação a isso. Porque esse ano eles conseguem ver exatamente qual é o ponto ruim deles e eles já conseguem trabalhar essa melhora no último ano do ensino médio, né? Antes mesmo deles focarem só nisso. E eu vejo isso. O que acontece é que, na verdade, o que eles fazem é olhar e falar, eu não vi essa matéria, então é muito comum isso. Não, por isso que Mas eu aí não que sei, tá. mas às vezes. É tipo assim, é questão de analisar a prova individual. Igual eu falei, a prova é universal, mas quem vai analisar vai ser você, seu caso. Eu analisei meu caso era matemática, mas pode ter pessoas que o caso era redação, que o caso é humanas, que o caso é química. Então, assim, você tem que analisar seu caso, sua oportunidade e ver o que você vai O estar Rafael fazendo. ele tá perguntando, porque você faz isso, não tem isso? Você não estuda todo dia a matéria que você está focando? É por isso que ele está perguntando, não é? É porque assim, eu não gosto de falar muito essas coisas extremas, não. Mas eu sou um pouco radical nas minhas decisões de estudo. Igual, por exemplo, eu escolhi estudar matemática todos os dias, justamente para suprir essa necessidade. Só que eu não posso falar que é a melhor forma de estudo, porque eu não sei como é que é a rotina da pessoa, eu não sei qual é o nível que ela está, e eu também não tenho habilidade nenhuma para estar falando sobre a matéria. Para mim ajudou, refletiu na minha nota, mas eu corri o risco também de dar errado.
Então, assim, eu assumi essa responsabilidade do meu estudo, só que, assim, a frequência, é óbvio que se você tem mais dificuldade numa coisa, você vai ter que aumentar a frequência de estudo, né? Mas, assim, não que exija ser todos os dias, mas que, com certeza, você vai ter que estudar o que você tem mais dificuldade, mais do que as outras matérias, isso aí é, com certeza, sem dúvida, vai precisar disso. Então, e você falou uma coisa muito interessante, vai de cada um. Porque tem pessoas que eles têm um jeito de aprender diferente de outros, né? Eu acho que isso que você faz, de focar em exercício, é muito importante para todo mundo, mas também é importante, às vezes, para algumas pessoas, por exemplo, estudar bastante o conceito. No caso de matérias como física e química, por exemplo, se você pegar exercícios de estequiometria de química, do Enem, por exemplo, que ele dá para você a fórmula, né? Às vezes ele dá até a reação para você, e normalmente a reação vem balanceada. Ele traz essas, eu vou chamar de facilidades, mas que na verdade não é fácil, porque ele pode facilitar numa questão e dificultar em outra, né? Tem muitas etapas. Então o cara, às vezes, ele até consegue fazer sem saber muito bem o conceito, mas tem pessoas que precisam saber muito bem o conceito, entender cada uma das coisas ali. Então, é importante fazer exercício, mas é importante também estudar os conceitos. E é interessante assim, que você faz isso, né? No seu perfil, você faz isso. A bagagem de conteúdo sempre vai ser imprescindível, né? Não tem como você chegar numa prova sem conhecer a matéria. Só que o que eu costumo falar? O Enem, ele não quer que você saiba tudo. A primeira impressão que as pessoas têm é assim, eu preciso saber a matéria tudo, de todas as matérias, eu tenho que ser o melhor, por aí vai. Só que não é bem assim. O Enem, ele é dividido em habilidades e competências. Quando você chega numa questão de química, por exemplo, ele quer que você tenha a competência de responder aquela questão. Então, assim, você tem que estar familiarizado com a prova para entender e aplicar aquele estudo que você teve nela. Não quer dizer que você vai estar sabendo 100% de química, mas quando cair uma questão de química, você tem que saber que aquilo ali você já viu. Você tem que ter a competência para estar respondendo aquela questão da maneira correta. O Enem não está... Tanto que o Enem, a prova é fechada, então ele não está preocupado de saber de como você fez uma questão. Por exemplo, estequiometria. Ele não está preocupado em saber se você fez com fórmula ou por regra de 3. Ele quer saber se você leu a questão, entendeu e respondeu. É isso aí. Então, assim, a prova do Enem, ela segue um parâmetro que é por habilidade. Ela te pergunta, você tem a habilidade de responder essa questão? É lógico que na hora do estudo você tem que aliar a habilidade de desenvolver a questão, que vai ser nos exercícios, juntamente com o conteúdo que você aprendeu ou em aula, ou no livro, em algum lugar. Só que se você for ficando também só em aula, só em vídeo e acumulando matéria, vai chegar um certo momento que você não vai saber aplicar o conteúdo que você sabe. E os exercícios servem também até de revisão. Então, eu percebo que é muito comum para mim, que eu vejo, assim, com as dificuldades que eu vejo dos alunos, é que, meu ponto de vista é bem diferente do seu, né? Você sempre está falando na aplicação e na execução, e eu estou sempre falando na observação, porque eu vejo como professora. Então, eu vejo que os alunos, eles às vezes, eles sabem a matéria, eles conseguem resolver uma lista de exercícios sobre determinado tema de química, por exemplo, e quando chega na prova do Enem, eles não sabem relacionar aquela questão com aquela matéria. Isso, no meu ponto de vista, é um pouco de falta da... Como é que fala? Das explicações do conteúdo, do que são aquilos. Eles ficam... eles acabam sendo práticos demais e não sabem o conteúdo. Aí eles não conseguem linkar. Essa matéria que veio da onde? Da onde que eu vi isso? Eu faço parte de um grupo, só para complementar, do Telegram, que é de dúvida. E isso é muito comum aparecer lá. Então, eles colocam lá uma pergunta, uma questão do Enem, aí a pessoa fala, como que ele chegou nessa conclusão? Por que que é a resposta D? Porque é de dúvida, né? Então, tudo tem gabarito. E aí você vai conversar com a pessoa e você percebe que a pessoa não sabe nem que composto é aquele, e às vezes ela não sabe nem que parte da química é aquele exercício. Isso, para mim, é falta da base da química. Entende? Com certeza. Tem dois problemas. Aquela parte... Tem dois problemas que eu vejo. E é uma parte densa, né?
ela é grande, ela tem muita informação, e se você falha nessa parte que ela é muito mais de humanas, entre aspas, né? Porque ela é muito leitura, interpretação, reconhecer as coisas, né? A química também tem esse lado muito visual. E aí a pessoa não sabe essa base, que ela é densa, ela se perde lá na frente. E essa base é a parte que eu acho que é a mais negligenciada, assim, sabe? No meu ponto de vista, né? Claro. Eu, como Nesse observadora caso aí, dos... eu também vejo dois problemas nesse caso aí. O primeiro problema é se o aluno está adequando a linguagem que é melhor para ele. Por exemplo, às vezes o aluno vai entender química por cálculos, a matéria é de cálculo, então é exatas e pronto. E vai ter outro aluno que vai entender por lado de humanas, que é o lado histórico, que é o lado que eu gosto, que é o lado de estar mostrando exemplos práticos do dia a dia e de interdisciplinaridade, que é o que eu faço no meu perfil, seja com filme, com outras matérias, com qualquer outra coisa que puxe para o cotidiano da pessoa. Só que, assim, nesse caso aí que você falou também, dessa bagagem, talvez seja um problema dos materiais escolares, do método de ensino, de alguma coisa, que fica um espaço vago, né? No caso, assim, da química, a gente começa a ver as matérias ali um pouco soltas. Por exemplo, você começa a ver ali modelos atômicos, mas aí você costuma perceber que os modelos atômicos vão surgindo de repente, mas quando você pega para estudar química, agora mesmo que eu tô trabalhando com química, eu percebo que o que falta é essas lacunas serem preenchidas. Por exemplo, dentro da história da própria química, a gente vê que vem surgindo várias teorias que vieram construindo outras, né? Igual nos modelos atômicos, para chegar nos modelos atômicos, a gente teve ali aquele pensamento grego, teve toda a evolução histórica, todo um contexto ali que veio evoluindo até cada cientista chegar na sua teoria. Só que dentro da escola, por falta de tempo, pelo material que é adquirido, às vezes eles não conseguem estar explicando dessa forma. Então chega ali na química e a pessoa só fala o conceito, fala e o aluno fica assim, mas da onde que surgiu isso? Como que aplica isso? Quem inventou isso? Eu acho O até cara que ele pensou nem nisso do chega a nada? questionar. Eu acho até que ele nem chega a Talvez, questionar. Ele já vira e fala, não sei o que é isso, veio do nada. É muito comum, por exemplo, um também, aluno perder também. uma aula e nunca mais conseguir voltar, né? Isso Por também é causa comum. disso. E quando você fala em modelo atômico, é interessante porque isso ocorre mesmo, no livro acontece isso. Você tem lá o modelo atômico de Rutherford que passa por Bohr, ok? Aí, do nada, tem uma distribuição eletrônica com um monte de informação nova, do nada, com um monte de informação nova que você tem que aceitar, entende? E é exatamente isso que acontece. Aí a pessoa tipo, tem que aceitar um diagrama de Linus Pauling que veio de um modelo atômico que você estava vendo, que não tem aqueles subníveis. De onde surgiu isso? Essa é a lacuna que você está falando. E tem É isso gente mesmo. que precisa, de fato, ver todo o contexto, principalmente se a pessoa é de humanas, né? Ela precisa ter toda aquela história contada para ela compreender como ela chegou ali. E isso que você falou acontece mesmo por todas essas razões que você disse. Falta de tempo, a dinâmica da própria escola, o material didático às vezes não traz essa informação também. Tem, tem uns probleminhas aí, né? Eu já acho a química uma matéria tão negligenciada, sabe? As pessoas elas largam mão por ser considerada muito difícil. E não é só isso, né? Tem isso também que a gente está falando, que tem esse problema aí do material, do tempo, enfim, de todos essas coisas que a gente tem que enfrentar no dia a dia, né? Eu, no caso, eu tenho que enfrentar isso. Lidar com o tempo, com o material didático, É, é isso. aí cada caso é um caso. Aí, porque os materiais, Claro. eu falo que os materiais costumam seguir assim, parágrafos, né? Eu gosto de levar como linha do tempo, igual, por exemplo, toda vez que eu vou pegar um assunto assim, quando eu pego uma aula, por exemplo, para dar, eu pego o assunto e faço em forma de linha do tempo. Como é que seria em forma de linha do tempo? É buscar um assunto que vai complementando o outro. E quando você chega no final, você percebe que um foi levando o outro. Porque assim, a química, principalmente, é uma ciência que exige, na verdade, todas as ciências vão exigir
um conceito prévio antes. Por exemplo, no modelo vamos supor, de Thomson, a descoberta do elétron, ele não ia estar descobrindo o elétron se dentro daquela época não estivesse em evidência a própria eletricidade. Então, assim, era um fenômeno da época, então era uma coisa que ele estava buscando. Então, ele não acordou certo dia e falou, vou buscar uma partícula de carga negativa. Não, na época, A mesma coisa com o de todos os Rutherford, cientistas não? voltados. A mesma coisa, então tem eventos por trás de uma coisa tão grandiosa assim. A gente não ia encontrar um modelo novo de Rutherford se não estivesse em alta os estudos da radioatividade. Porque era isso que ele estava fazendo, né? Tecnicamente. Aí depois vem a radioatividade, tem muita coisa que vem auxiliando também, que estava ali em evidência no próprio contexto histórico. Tinha outros cientistas ali. O que o povo costuma pensar também é que, assim, dentro de uma época só existia um cientista. Na época da Curie só existia a Curie. Mas o povo não fala, mas Einstein estava vivo, Planck estava vivo, Heisenberg estava vivo. Tinha muitos outros caras ali também que estavam trabalhando em conjunto. Só que nos livros a gente começa a estudar em parágrafos, cada um com sua importância. Mas ninguém fala, por exemplo... Mas isso daí é uma coisa que eu costumo dizer também sobre a química, que ainda não está dentro da realidade das pessoas. Então, por exemplo, se você vai fazer... Eu fiz iniciação científica, então eu fiz pesquisa, tá? Eu trabalhei com pesquisa na minha faculdade. E nessa época eu aprendi várias coisas a esse respeito que você está falando. Mas foi na faculdade. O que eu aprendi? Eu aprendi que as pessoas trabalham em conjunto. Então, por exemplo, eu fazia uma análise de um solo no litoral de São Paulo, e para isso eu precisava de uma empresa que me levasse até lá, que é a CETESB, né, que é a empresa estadual aqui de meio ambiente, que ela me autorizasse a coletar, sabe? Eu precisava de uma universidade da USP, de geologia, para fazer todo o tratamento daquele material que eu pegava. Eu precisava também de um laboratório da química da USP para fazer as análises. E a minha universidade. Então, existiam um monte de pessoas trabalhando em cima daquele trabalho, meu único trabalho, meu TCC. Um monte de pessoas. Mas essa visão que você falou, eu só tive na faculdade. Então, eu vejo hoje, por exemplo, um aluno de ensino médio, ele não tem essa percepção de que as coisas são muito maiores. Porque o mundo dele não mostra isso para ele. A mesma coisa nos conteúdos de química. Você aprende, por exemplo, eletrólise, pilhas, o que mais? Peraí que eu vou lembrar. Você aprende uma série de coisas e você fala, para que eu tenho que aprender eletrólise? Bem, simplesmente porque eletrólise é o processo para a extração do alumínio, que é um commodity super importante no Brasil. Então, economicamente, não é só isso, tem a soda cáustica também, que é por ela, enfim. Só que, como que um aluno de ensino médio consegue ter essa percepção de como aquilo pode ser importante e impactante também na vida dele? Ele não consegue perceber isso. Eu acho que isso faz a química ser um pouco difícil também. Mas assim, também tem mais. Por que eu sei disso, né? Porque eu tenho 15 anos de indústria. Você já imaginou? Eu sei também que existem muitos colegas meus que também não sabem de onde vem aquilo tudo. Mas eu trabalhei numa indústria de base, né? Eu vi essas coisas acontecerem no dia a dia. Eu consigo perceber o quanto isso é importante. Mas como que um aluno de ensino médio vai ter essa percepção e vai valorizar um ensino desse, um aprendizado desse, se para ele tudo isso está muito fora da realidade dele, né? Mas aí que tá, eu não preciso te ensinar química com uma coisa tão exorbitante como a perspectiva industrial. Eu posso trazer para perto da realidade da pessoa. Eu posso conectar uma matéria com o filme que ela vê, ou conectar com qualquer coisa que faz parte do dia a dia dela. Então, assim, eu acho que não é você empurrar essas coisas assim, porque cada um, depois da escola, vai estar escolhendo sua área de atuação. Mas, às vezes, igual a gente falou, uns vão ter mais afinidade com outras coisas. Igual, se a pessoa for tentar geografia, ele estuda ali processo de chuva ácida, mas não sabe nem o que é um ácido.
dentro da química. Isso aí é uma coisa absurda. Como é que você vai ensinar para o aluno sobre chuva ácida sem ele saber o que é ácido? Outra coisa E também. geografia é meio ambiente, né, Então, gigante, assim. essa parte aí, mas você falou de eletrólise do alumínio e da indústria. Talvez para o aluno isso não seja interessante, mas Não, se eu pegar outra perspectiva como o exemplo mais clássico que eu uso, a reação de saponificação, que é fazer sabão, com uma senhora do dia a dia, em qualquer cidade do interior, sabe fazer sabão. não tem Misturar gordura cidade. com soda Cidade grande cáustica, também. qualquer cidade, todo mundo sabe fazer. Então é uma coisa do dia a dia da pessoa. Todo mundo tem um detergente em casa, todo mundo tem uma água sanitária, todo mundo tem exemplos práticos que estão ali no seu dia a dia. Então, na hora do aluno aprender, você tem que estar passando o conteúdo para ele, mas também está incentivando a ele buscar esse olhar de, eu estou vendo ali no Eu gosto filme muito certa de falar coisa. Então tem essa de comida, perspectiva. para falar a verdade. Eu gosto muito de falar de comida, porque é uma necessidade de todo mundo e a cozinha eu considero um dos maiores laboratórios que tem de acesso para você. Então, na cozinha, cozinhando, você consegue aprender uma série de processos químicos que você faz de forma automática, que sua mãe faz de forma automática, mas você não sabe, não relacionou ainda, né, com a química. Mas eu gosto mais da cozinha do que dos produtos de limpeza, porque as pessoas são muito aventureiras e não é muito legal ser Produto muito de aventureiro limpeza é com os produto de melhores limpeza. mesmo. Os melhores para explicar. Mas eu gosto muito de... É uma boa, mas tem que tomar esse cuidado, que esse pessoal é meio doido. Agora, na cozinha, eu acho que as pessoas acabam sempre lidando com uma situação dela. Sempre vai na cozinha fazer alguma coisa. Não importa, você sempre sabe onde é a cozinha da sua casa. Você sempre sabe como mexer com algumas coisas ali. Então, eu gosto muito de dar o exemplo da cozinha, que eu acho que Na super cozinha tem funciona. muita coisa, Agora, né? pilhas e eletrólise, para falar bem a verdade para você, o meu exemplo é o celular. Tem O celular nada é que o explica melhor melhor do exemplo. que o celular. Todo mundo usa, todo mundo gosta, todo mundo sabe carregar um celular. Então é só falar o que o processo está ali dentro e como que funciona ali dentro, que fica até mais claro para eles entenderem que, nossa, realmente, aquilo faz parte da minha vida ali o tempo inteiro e eu não sabia. Eu Engraçado que gosto mais disso. eletroquímica é uma das matérias mais cobradas do Enem e a que exige É, uma competência tão grande que as pessoas erram demais, demais. Por isso que o Enem insiste em colocar ela praticamente todos os anos. E o mais ela engraçado, é termoquímica, né? que eu escuto, por que as pessoas não conseguem ter uma boa quantidade de acerto nessas matérias? É justamente por isso, por não saber onde está a aplicação delas. E aí Então, elas mas ficam eu meio acho que perdidas. o fato Perguntam onde é deles o cátodo, não o saber, ânodo. então, mas o fato deles não saberem a aplicação é que faz eles terem mais dificuldade em aprender. Então, veja bem, uma matéria com um monte de detalhe que ele tem uma aplicação como o celular, por exemplo. Ele pode ter o celular como exemplo, que vai aguçar mais a curiosidade dele, porque é uma coisa que está muito dentro da vida dele, da rotina dele. Aí ele vai ter a curiosidade e vai com certeza aprender mais do que se ele não tiver esse exemplo. Entende? Então, o que eu percebo também é que, às vezes, o aluno, como ele não tem uma ligação do para que é aquilo, ele acaba estudando menos e não aprende, e aí ele erra horrores. Porque a química, ele é uma das matérias consideradas mais difíceis no Enem, né? O último Enem mesmo, por exemplo, nossa, eu lembro que no dia seguinte saiu um monte de reportagem falando que química estava difícil e tal, mas será que estava tão difícil mesmo? Ou será que as pessoas não estão preparadas para fazer a prova? É isso que eu Aí vejo que também. tá. Ou você é meio deixado de lado também. Já que é tão difícil, aí acaba ficando de lado. Porque para mim também já foi difícil, para você, acredito também já foi. Há pouco tempo atrás, quando eu estava no ensino médio, eu não sabia praticamente nada de química. E aí, cerca de um tempo para cá, eu já estou praticamente ensinando, dando aula. O que aconteceu nesse meio tempo? O que aconteceu nesse meio tempo, que foi no meu curso técnico, foi que eu acabei trazendo isso para o meu dia a dia. Foi eu percebendo ali como que eu ia tratar dessas situações que eu lidava de uma forma que absorveria mais. E assim, as aulas práticas também me ajudou muito, claro.
Só que também eu fui percebendo assim, como é que eu vou estar aprendendo isso aqui de uma maneira bem mais fácil, que foi, eu captava o conteúdo, via mais de uma vez, porque eu fazia cursinho e fazia o curso técnico. Então eu falava assim, eu vi isso aqui que eu estou vendo aqui no cursinho, eu estou vendo lá também. Então eu começava a relacionar as coisas, começava a relacionar com as coisas do meu dia a dia também, começava a ensinar as pessoas. Então assim, o pouco que você vai captando de imagem, de conteúdo ali que você vai percebendo, você tenta ir trazendo para perto de você. Então, assim, já que eu estou vendo tanto química, já que eu estou estudando para o Enem e estou fazendo curso técnico, por que não eu também puxar isso um pouco para a minha vida pessoal, do meu cotidiano? É igual você falou, na cozinha, essas coisas assim, tá vendo ali estado de fusão, de ebulição da água. Isso aí é uma coisa que você vê o tempo inteiro, gelo, você está fazendo café. Transformações químicas. Então você está vendo a química transformando o tempo todo, que é o que a química vai estudar, né? A matéria e suas transformações. Então, quando você começa a perceber isso com exemplos bem práticos, você começa a deixar um pouco de lado essa perspectiva de química é cálculo e vamos aprender primeiro o que não exige cálculo. O que não vai exigir cálculo é o quê? A ideia principal, essa parte aí que eu acabei de falar, que vai estudar a transformação da matéria. Então, quando eu começo a entender essa parte inicial, essa parte introdutória, entender essa base de como as coisas funcionam, posteriormente que eu vou preocupar com os cálculos, porque o cálculo só vai resumir o que já está pronto ali. Igual assim, a química Eu surge falo que o com cálculo é uma algo que aplicação, já né? existe. É uma aplicação do Exatamente, aí você conceito. está aplicando. Você está fazendo uma aplicação de um conceito que você já sabe, aí você vai usar o cálculo. Isso Então, mesmo. por isso que eu falo que a química ela é uma matéria da natureza com conta. E não uma matéria de exatas como as pessoas classificam. Porque ela tem Também penso muito da mesma forma. conteúdo. Ela tem muito conteúdo, né? Você tem que saber funções inorgânicas, ligação química, tudo isso não tem conta. É conceito. Eu acho também que tem uma dificuldade grande no povo da química de compreender a matéria, sabe? Tipo, de entender que tudo é matéria. Porque parece uma frase muito clichê, né? Eu vejo assim, né? A química é a ciência que estuda a matéria. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Quando você fala essas frases, eu tenho essa sensação de que o aluno recebe aquilo como uma coisa fora da realidade dele. Quando matéria, na verdade, é absolutamente tudo, incluindo ele, como pessoa, né? Com Mas certeza. eu vejo que parece que eles recebem a informação de forma fora da realidade deles. É como se fosse uma coisa paralela, entendeu? Tipo, eu estou aprendendo uma coisa que não acontece aqui. E não é isso. E quando você consegue mostrar que existem coisas acontecendo ali ao mesmo tempo, que são uma forma a aula prática, ou alguma coisa que eles fazem em casa mesmo, como cozinhar, eles começam a entender melhor que matéria é tudo, né? Parece que química é uma coisa, né? E não é uma coisa, é uma ciência. Mais ou menos isso. Assim. Mas aí que tá, você escutou seus pais falarem que química é difícil, seus tios falarem que química é difícil, irmãos, Seu professor sobrinhos, disse isso. todo mundo. Seu professor de química falou que química era difícil, seu professor de outra matéria falou que química é difícil. E antes mesmo de você estudar química, qual é o primeiro conceito que você sabe? Que química é difícil. Então, quando você já começa a estudar qualquer coisa com isso, impregnado, que é enraizado, é óbvio que você não vai conseguir aprender. Foi meu caso, no ensino médio eu não sabia nada de química, porque eu falava, não, química é só para algumas pessoas, eu não vou conseguir aprender, é difícil e pronto, parei ali. Só Ou que quando então eu me quando você deparei com a fala que você é situação que eu formado em precisava, química. Nossa, você deve ser muito aí isso inteligente. é fora do comum, Sendo que é Eu uma olho e coisa falo, não, eu totalmente sou normal. Mas não é de assim. jeito, Nossa, você deve ser muito inteligente. Eu olho assim, é normal, gente. Eu falo, vocês aqui, vocês não estudaram química, é só isso. Não quer dizer é por aí absolutamente nada. mesmo que eu falo a mesma coisa também, você só não aproximou para a sua realidade. A maioria das pessoas que eu converso, assim, que estudam química, fala assim comigo. Eu caí aqui como se tivesse caído de paraquedas. Eu comecei a estudar e gostei. Assim, todos os químicos que eu conheço não queriam ser químicos. 99%. 1% queria, assim.
todo mundo que eu conheço fala assim, hoje eu sou químico, eu gosto da profissão, mas quando eu era mais novo eu não gostava da matéria, eu entrei na faculdade porque foi uma oportunidade, aí quando eu cheguei lá, comecei a gostar, hoje eu sou professor, hoje eu trabalho na indústria, então assim, Então, foi assim que eu fui conhecendo. no meu caso foi isso, eu caí de paraquedas em química, porque eu precisava de estudar à noite numa faculdade que me dava bolsa, e eu queria ser professora, era isso. Então as oportunidades que eu tinha era química ou biologia, mas eu não tenho afinidade com biologia, então química. E assim, foi a melhor escolha. Eu lembro que tinha um professor meu, ele falava assim, como que ele falava? Eu sou técnica em eletrônica, né? Então não tem absolutamente nada a ver. E vida inteira na indústria. E ele virou para mim e falou assim: você é técnica em eletrônica? E aí você viu a luz e veio para química. Eu falei: não, eu vim para química e vi a luz depois, e não antes. Porque ele achava que eu tinha feito a escolha, e não foi isso. E na verdade foi sim, de fato, uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. Mas isso por quê? Porque eu entendi. Então eu sempre falo que as pessoas que não gostam de química, elas não entenderam ainda o que é a química. E quando você É o que eu entende falo que você também. está estudando a natureza de tudo, gente, olha que sensacional você entender como as coisas são, como elas funcionam. Sei lá, eu acho isso incrível. Mas as pessoas não entendem isso, né? Mas a É mais ou maioria menos para isso. nisso aí justamente por julgar difícil, por nem ter tentado ou nem ter tido o auxílio correto para ter aprendido, né? Não ter tido o direcionamento aí adequado, né? Porque a escola tem um direcionamento geral, mas não quer dizer que do jeito que o professor consegue atingir uma pessoa, ele vai conseguir atingir todo mundo. Cada um tem sua característica aí de aprendizado. Igual eu falei, É. para mim E o que melhor rende é os exercícios. Pois é, e nenhum o professor professor vai nunca conseguir vai atingir conseguir, 100%. e não vai conseguir acompanhar 100% dos alunos. Não vai. Isso eu falo por experiência. A sala pode ter até uma sala pequena de 16 alunos, você com certeza vai falhar na observação dos seus alunos. É com certeza. Porque aquele aluno que está mais interessado, ele vai ocupar o seu tempo. Não, ele não está errado, ele está certo em ocupar o seu tempo. Mas isso vai fazer você perder o seu foco em alguém que esteja mais necessitado. E não tem como, é humanamente impossível, na minha concepção e na minha experiência como professora. Então, eu Não acho tem isso como, muito não tem claro. como, não. O tempo é muito restrito, a sala é muito Eu cheia queria, e cada pessoa é é, individual. eu queria falar exatamente sobre isso, sobre estudos direcionados, que é o que você tem falado, né? Que esse ano você está estudando física, não é isso? Esse ano, meu Mais foco focado maior nisso. é física sempre, matemática e essas áreas aí que pode me garantir um pouco mais de nota, né, na prova. Porque ano passado eu consegui uma nota até boa, só que faltou o detalhe, então o que eu estou correndo atrás dos detalhes, né? E um dos detalhes foi física, porque apesar de que o povo pensa também, você sabe química, então você também vai saber muito bem física. Não, eu tenho E muita não é dificuldade em verdade. física, muita dificuldade mesmo, então eu venho trabalhando física também há um bom tempo, e agora é o que eu estou batendo mais forte aí, porque é o que faltou realmente na prova de ciência da natureza, foi as questões de física. Ah, para mim ia faltar biologia, com certeza. Não, não, não é meu forte, definitivamente. Eu até consigo fazer ligação de química com biologia, em alguns aspectos, mas biologia é uma fraqueza minha, eu diria assim. Sempre foi, não é uma coisa. Mas é Eu igual eu acho que tem falei, nomes muito difíceis. é porque depende da visão. Igual para mim é mais fácil por quê? Porque eu consigo Depende ligar da um pouco vontade, com filho. conceitos e Depende cálculo, da vontade números, também. essas coisas. É uma linguagem assim que eu não consigo assimilar muito bem, entendeu? Então por isso que às vezes para mim fica um pouco mais difícil do que os outros conteúdos. Ah, eu acho cálculo mais fácil, tá vendo? É porque somos pessoas diferentes. Então, para eu aprender química, por exemplo, eu tenho que ir para um lado mais exato. E para você aprender, você tem que ir para um lado mais histórico. Porque você tem uma forma de aprender diferente da minha. E aí eu É queria isso falar mesmo. sobre os estudos direcionados. Lembra? A gente falou de como que é a prova do Enem.
de estudar os assuntos que tem mais dificuldade. Por que estudar? Porque ajuda você, né, a elevar a sua nota, a atingir seu objetivo. E uma coisa Hoje é que o que você eu tinha me julgo falado, mais né, importante é isso. O que eu julgo mais importante é justamente isso. a gente tinha, falamos uma hora aí sobre os estudos direcionados. Então, por exemplo, no Enem, a gente tem uma prova bastante interdisciplinar ainda, né? Ela está muito mais conteudista do que alguns anos atrás, mas ela ainda é interdisciplinar. E a Então, é possível tendência é você resolver continuar assim, interdisciplinar. esperamos. É, Esperamos. Eu não sei, na verdade. Eu, para falar a verdade, não ponho a minha mão no fogo em nada. Não me arrisco. é. É que a Mas gente, por exemplo, eu acho que o ideal é o manter ideal seria interdisciplinar. isso. Sim, porque Mais faz do que já sentido. é ainda. Eu Você também acha? acredito que seja assim. Eu acho. Porque aí Eu você acho que leva ela num é. Eu fator. não sei se ela continua. Pra falar bem a Eu verdade. acho que você, colocando a prova interdisciplinar, você bate justamente no que eu acabei de falar, que é trazer para o cotidiano das pessoas. No ano passado caiu uma Verificar questão da habilidades e panela de competências. pressão. Isso, a prova consegue trazer essa visão da perspectiva da pessoa no seu cotidiano. No ano passado tinha uma questão lá da panela de pressão. Após a panela já pegar a pressão, eu vou deixar o fogo mais alto, mais baixo, vou desligar, o que eu vou fazer? Então, esse é um aspecto aí mais do dia a dia da pessoa. Então, é uma coisa bem prática, é uma coisa que a pessoa vai levar. Então, eu acredito que Uma a questão melhor ideia interdisciplinar, né? eu acho que a melhor ideia seria trazer essa maior proximidade, porque para quando a pessoa for escolher a área dela, ela ter essa bagagem aí de estar sabendo aplicar o que ela viu de acordo com os desafios que ela encontrar, seja na área que for, seja na medicina, engenharia, na química, porque assim ela vai estar conseguindo aplicar todas as áreas juntas, em conjunto, né, no caso. É, sim, é verdade. Mas essa de panela de pressão, por exemplo, era uma questão que dava para resolver por física, né? E por química. Eu Dá. sempre vou para química. E ela é 100% indisciplinar, que é interdisciplinar, que é bem comum também no Enem, né? Uhum. Não só no Enem, nos outros vestibulares também. Só que tem vestibulares que são mais técnicos, né? Que nem a FUVEST, que eu considero um vestibular mais de exatas, ele tende a puxar mais para cálculo, ser um pouco mais de exatas. Ele também tem um pouco de interdisciplinaridade, mas ele exige mais o conteúdo em si, mais puro. Principalmente a Isso é segunda fase, verdade. que ele Verdade. espera que você saiba mais tecnicamente aquele assunto do que a prova do Enem, por exemplo, que ela quer mais a ver a sua habilidade naquilo, naquele conteúdo de maneira geral, né? Que seria, no caso, ciências da natureza. Eu acho isso muito legal no Enem, porque ela trabalha os três conteúdos da natureza junto. Mas eu queria falar sobre direcionar o estudo. A gente falou e você já deu vários exemplos aí sobre como que você fez na matemática, na redação e como você faz hoje, né, na física. E como isso é importante. Você tem ajuda de algum professor que te ajuda nessas áreas? Por enquanto, eu tenho ajuda, sim, de professores. De física mesmo, é meu amigo aí que também trabalha no Instagram, Vitor Lins, ele está me ajudando. Esse dia mesmo a gente sentou junto para conversar. Eu peguei minha prova do Enem e peguei as questões que eu errei e junto com ele a gente foi olhando ali qual foi o conteúdo que eu estava errando em cada questão, né? Então a partir disso eu coletei esses dados e vou estudar essas matérias ali que eu errei. Então, assim, a importância do direcionamento, que é o que eu também faço com química, é justamente isso. Se eu olhar ali o que a pessoa está precisando, igual eu respondo perguntas no Instagram todos os dias, né? E as pessoas muitas vezes respondem, quando está muito confuso, o que, que elas fazem? Coloca apenas um título da matéria. Igual coloca lá, estequiometria. Aí eu falo assim, quando a pessoa fala isso, eu já Não sei que deve é porque a ser. pessoa não tá muito perdida. Aí eu falo assim, ó, antes de você começar a estequiometria, você sabe o que é uma reação química, você sabe o que é uma transformação, você sabe balancear uma equação.
você sabe vários outros conceitos prévios, até chegar nos cálculos estequiométricos, porque às vezes a pessoa barra ali no conteúdo e fala, eu não sei esse conteúdo. Mas às vezes não é porque ela não sabe esse conteúdo, é porque ela não sabe outros que ficou para trás. Aí volta naquela ideia de ter uma linha do tempo ali, uma cronologia de estudo para você estar galgando mais matérias. Então você vai construindo uma bagagem de conteúdo até chegar na estequiometria. Então você construindo essa bagagem, quando você chegar nela, você vai estar mais apto a aprender e vai ter uma visão muito melhor de como que funcionam as coisas. Como que você vai fazer cálculo estequiométrico sem nem saber o que é um coeficiente numa reação? Sem saber balancear? Fica um pouco complicado. Sem saber o que é uma proporção. Mas isso aí é uma coisa interessante que eu vejo na sala de aula também, né? Às vezes o aluno fala assim para mim, eu não entendi nada. Aí eu olho assim, falo, se você não entendeu nada, é porque você não aprendeu nada. Então, será que você não precisa dar um passo para trás e ver a matéria anterior antes de voltar nessa? Por quê? Porque, às vezes, ele não pegou a matéria anterior. E a química, ela é uma construção, né? Então, você tem um bloco que vai por cima do outro. Se faltar esse bloco, você não vai conseguir colocar um em cima do outro. Você vai ter algum problema ali. Então, eu vejo muito isso mesmo na sala de aula. Às vezes o aluno está 100% perdido, e se ele está 100% perdido, é possível que ele tenha que dar um passo atrás, rever o conteúdo anterior, isso principalmente no ensino médio, do primeiro ano para o segundo ano. Porque o primeiro ano é muita base, e no segundo ano é muita aplicação. Aí ele não consegue aplicar porque faltou o primeiro ano dele ali. Que às vezes, por ser algumas coisas ser meio decoreba, ele só decorou para a prova e não absorveu aquele conteúdo. Aí ele vai sentir falta dele no segundo ano. Estequiometria é um exemplo desse, porque para você aprender estequiometria, além de você ver tudo isso, é muito bom você entender teoria atômica molecular. Te ajuda pra caramba. Isso mesmo. E outro exemplo também é o próprio diagrama, né? O menino decora o diagrama lá, o diagrama de Pauling, só para fazer a prova. Aí depois, quando você pergunta o que é aquilo, nem sabe mais como é que faz. Ninguém sabe fazer. Não sabe nem quem que é a camada de valência. Só decorou aquilo ali para preencher uma lacuna ali, porque a escola, o método que ela tem de avaliação, não é avaliar o conhecimento, é avaliar o que você sabe ali na hora. Se você sabe ali na hora fazer o diagrama, tá bom, passou, tirou nota boa e foi. Agora, ela não está preocupada se você reteve aquele conteúdo ou não. Aí também tem algumas coisas que fica difícil de avaliar, porque é uma construção aí de ensino a longo prazo, né? E dentro da escola, às vezes, tem algumas coisas que deixam a desejar. E um dos casos que eu mais avalio é isso aí, porque eu olho como aluno, né? Olhando como aluno, o que mais faltou para mim foi justamente saber que a nota em si não vai significar nada, na verdade. Só vai passar de ano e depois disso aí o mundo continua. E se você não souber nada, como é que vai fazer? Então, mas você sabe que eu tenho um discurso em sala que quando eles perguntam para mim assim, para que eu tenho que aprender química? Eu não falo que é só porque vai cair na prova, né? Às vezes, depende do humor, é isso que sai. Mas, em geral, eu viro e falo que para ele se tornar um cidadão melhor. Eu sempre falo isso, é porque você vai se tornar um cidadão melhor. Se você aprender um pouco de química, é provável que você faça escolhas melhores até no mercado. Coisa besta, assim, seu dia a dia. É o que eu estava conversando nesse dia. Você vai economizar gás na sua casa. Vou dar vários exemplos aqui de profissões, né? Vamos supor aí, medicina, primeiro exemplo. Dentro da medicina, eu não estou falando que ninguém precisa ser expert em química, estou falando conhecer a matéria, pelo menos o básico. Dentro da medicina, você vai estar ali vendo bioquímica. Se você souber um pouco de química, saber o que é uma função orgânica, você já vai estar tendo um conhecimento prévio. E se você tiver um conhecimento prévio, a chance de você destacar é muito maior, de você poder aprender muito mais. Porque dentro do curso de medicina, você vai ver aquilo ali muito aprofundado. Só que se você não sabe nem o básico, como é que você vai aprofundar? Então, exatamente. Aí eu falo para você, outro conteúdo muito importante é soluções, né? Você vai fazer dosagens,
que é coisa boba, né? Que você vai ter que fazer. Isso até o enfermeiro, né? Precisa saber. Exatamente. Outro exemplo Ele também, se você pode... for um professor de, se você for um professor de geografia, como é que você vai explicar essa parte aí de relevo, de intemperismo, de chuva ácida, dessas coisas assim, sem saber o básico de química? Se você for um dentista, como é que você vai saber qual é a composição do dente, a composição química do dente? Você não precisa decorar essas coisas, Tem uma mas se matéria você tiver um conhecimento que chama básico, você vai estar destacando. É, tem uma matéria que chama hidrólise salina, né? Que é um equilíbrio químico. É uma parte dele. E hidrólise salina é um assunto que cai no vestibular em geografia. É muito raro cair em química. Então, toda vez que Ah, eu dou é. essa matéria, eu tenho essa sensação de que o aluno olha e fala, Não está na sua área. mas Eu falo, não o é aluno olha para você de química jeito. isso. É igual você vai explicar Não é chuva só ácida, o aluno água. olha para você e fala assim, você vai explicar chuva ácida, o aluno olha para você e fala assim, mas isso é assunto de geografia? Mas você fala assim, mas e a reação É? química por trás? Você vai Não, explicar eu ciclo do respondo, é de nitrogênio? geografia mesmo. Ciclo do nitrogênio? Não, isso é assunto de biologia. Ciclo do nitrogênio tem a ver com planta, essas coisas, carbono também. Então, não é só a área. E aí que está esse lapso tão grande. Você vai explicar em química termoquímica, aí você fala de termodinâmica, aí a pessoa, não, mas você não é professor de física para estar falando isso. Você não pode estar falando essas coisas, sua área não é essa. Então, aí que Eu tá. gosto Você de vê fazer as essa matérias bagunça. muito separadas. Você vê as matérias Mas muito eu faço separadas, exatamente muito isso. soltas. Eu vou dar uma matéria nova e tem a ver com outra, eu vou falar, ó, gente, vocês viram isso aqui em geografia, tá? Em meio ambiente. Aí eu falo, é a mesma coisa. Só vou mudar a linguagem. E é mesmo a mesma coisa, não é bobagem. Eu só vou incrementar um pouquinho. Só vou deixar vocês um pouquinho melhores agora, porque eu vou adicionar algumas informações. Mas eu deixo bem claro que é sim aquela matéria. Porque eu quero que eles tenham essa percepção das coisas não serem isoladas e serem conectadas. Porque as coisas são conectadas. A natureza é conectada. A gente não Com sai por aí e certeza. acontece um fenômeno físico diferente, separado de um fenômeno químico. Acontece tudo junto, né? Um crescimento de uma planta, por exemplo, tem fenômenos químicos acontecendo ali. E tá junto. Então, eu gosto de fazer essa misturinha assim, tá? Então, a gente já Mas tá aí que aqui há uma tá, hora, sabia? porque já deu, já vai fechar. Só Eu não sei completando se ele alguma coisa fecha. aqui, Não, pode eu falar. acho Eu que não acho que ele fecha. não fecha, não. Só É? completando uma coisa aqui, que é o seguinte, não sei. Até então, acho fechado. Completando uma coisa que Eu é acho que não. essa parte assim, que a gente já vê a química pronta, né? Por exemplo, hoje a gente já sabe que a química é uma ciência, que já tem suas teorias, já tem suas contas, que a gente estuda na escola. Mas vamos pensar um pouco com a cabeça daquelas pessoas antes de existir a química. Pega, por exemplo, um povo primitivo. O pessoal primitivo descobriu o fogo, não sabia nem o que estava acontecendo ali, mas ele falou assim, não, o fogo é interessante. É uma ferramenta que o alimento muda o gosto, muda a forma, eu posso fazer isso e isso. Como que eu vou reproduzir o fogo novamente? Eu preciso do fogo de novo. Depois, posteriormente, eu preciso dominar a arte dos metais, eu preciso ir dominando as coisas. Então, vamos supor assim, antes da química existir como ciência, ela já existia no cotidiano das pessoas. Só que o que aconteceu? O ser humano que foi vivenciando essas experiências, ele foi falando, não, como eu vou precisar utilizar isso aqui de novo, eu vou ter que estudar, eu vou ter que aprender. Eu vi o fogo a primeira vez, eu quero ter o fogo a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez. Só que para mim fazer isso aí, não vai acontecer de uma maneira mágica. Eu preciso saber da onde que ele veio para eu poder reproduzir ele de novo. E aí que E é uma reação química, né? foi sendo construído, e aí que foi sendo construído o pensamento, aí que foi sendo construída a consciência do ser humano, né? Que é essa parte de estar buscando, estar reproduzindo as coisas que foram úteis para eles. Então hoje a gente só estuda o que já foi, vamos supor, já descobriu muita coisa, então está tranquilo. A gente só vai ver essas pessoas aí que Na foram os verdade, mais famosos. você falou uma coisa muito interessante agora. Porque eu falo isso na química. Eu dou esse exemplo. Eu falo assim, então o cientista está lá fazendo um experimento no laboratório e de repente ele observa alguma coisa acontecendo. Aí ele fala, gente, o que é isso? Tem uma coisa errada aqui.
E aí aquele problema que deu é que vai gerar a teoria. E nunca o contrário, né? Existe uma Exatamente. expectativa da parte do aluno em que as coisas são criadas. E elas não são criadas, elas são Elas observadas. observadas e E isso é muito explicadas, né? interessante. É essa a Exatamente, perspectiva. elas são observadas e aí elas vão ser estudadas adequadamente e então vai surgir toda a teoria que a gente estuda. Então, na verdade, já aconteceu 2 processos ali antes. Primeiro, aquilo aconteceu e eles falaram o que é isso, veio a pergunta, aí eles investigaram aquele assunto, observaram o que acontecia e então eles começaram a escrever aquilo que a gente vai estudar. E eu acho isso muito legal, porque também é uma dificuldade que eu vejo nos alunos. Os alunos tendem, eu percebo isso, a esperar que alguém criou aquilo, sabe? E E criou não, do nada ninguém criou também. aquilo. É, Criou, por exemplo, criou o fogo do nada. Todo mundo sabe fazer fogo do nada. Todo mundo sabe fazer fogo do nada. Ninguém foi procurar saber de onde que veio o fogo, como é que acontece. Pra, por fim, é que tem reproduzir a ele história várias e do várias vidro, vezes. né? A história do vidro é assim. A É, história do vidro foi um acidente, né? É muito interessante até. Então, assim, é exatamente isso. Tipo, eu acho isso sensacional. E eu acho que os alunos têm essa dificuldade de entender que, na verdade, as coisas já aconteciam naturalmente, elas faziam parte daquela natureza, e alguém teve a curiosidade de se aprofundar naquele detalhe para formar a teoria que a gente estuda hoje. Ele explicou um fenômeno da natureza. E a química é exatamente isso. Na química, a física e a biologia, né? São exatamente isso. As 3 explicam fenômenos da natureza. E eu vejo que o aluno tem uma expectativa de que alguém criou. Mas quem foi que disse isso? Mas quem foi que falou isso? Não, ninguém disse. Isso estava acontecendo naturalmente. É fantástico isso, né? Porque quando você percebe isso, você fica até mais curioso em saber o que é as coisas. Eu, pelo menos, né? Falo por mim. também, com certeza. Acho que quando as pessoas percebem isso, elas passam a gostar de química. Ó, não fechou, viu? Falei que você não fecha, não. Vão deixar Mas eles já vamos. perguntar. Se alguém Não, quiser ele perguntar falou alguma só. coisa, Ah, é? Se vocês querem perguntar alguma coisa, gente, aproveita. Parece. Ah, eu não tirei o comentário. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, gente, agora é a hora, ó. Momento de questões. Vou vender minha sardinha, então. É assim que fala? Não, né? pode ir, pode falar. Tá. Então, a minha mentoria, na verdade, quando eu faço, vou contar um pouco da minha história. Eu dou aula faz alguns anos, e desde que eu comecei a dar aula, dou aula particular, né? Porque, por necessidade, eu comecei, e a aula particular, para mim, ela é como que fala? Tipo, a parte mais interessante que eu tenho na educação. Não que eu não goste das escolas, porque eu sou abençoada pelas escolas que eu dou aula, tá? Porque ambas as escolas, e meus chefes não estão aqui me ouvindo, então eu estou falando de graça mesmo. Eles são escolas onde eu tenho muita proximidade com os alunos, então eu consigo atingir eles de maneira mais efetiva, porque existem escolas onde o professor não tem nem nome, né? Não, eu tenho nome, os alunos têm nome. Aliás, eu nunca, na minha vida, eu chamei aluno por número, nem sei como que faz isso, eu nem sei o número deles. Eles às vezes até me falam e eu falo, nem me fala que eu não quero saber. Você tem um nome, eu vou te chamar pelo nome, porque eu acho que isso faz com que eu, de fato, possa agregar conhecimento no aluno com mais efetividade do que se eu for uma professora de química qualquer, mesmo dentro da escola. Você tem dificuldade de estudar matéria que você não gosta? Todo mundo tem, meu bem. Fica tranquilo. Estuda mais, estuda o dobro. Aí você vai começar a gostar. Ou então muda a sua estratégia, que nem a gente estava falando aqui, sabe? Tipo assim, Busca uma se coisa que você busque algo que linke com você aquele conteúdo, pode apostar que tem, sabe? Eu vou dar um exemplo para sempre você. Você tem. não gosta de química.
você não gosta de química, mas você deve gostar de alguma coisa relacionada à natureza. Tenta relacionar isso que você gosta com química. Ah, eu não gosto de matemática. Ah, mas você gosta de entender como funciona a economia. Então, tenta entender economia de forma matemática, que você vai aprender matemática também. Tenta, né? A gente tem que buscar estratégias, não adianta. Sempre vai ter que estar buscando estratégia para facilitar. Mas também vai ter vezes que não vai ter outro caminho, não. Que Vai não vai ter ter que jeito, estudar né? Que mesmo sem você vai ter querer. que É. engolir. Olá, você vai ter que engolir de qualquer jeito, não tem jeito. Mas é assim mesmo na vida, né? Então, aí voltando lá a falar o que eu estava falando, pode perguntar, viu, gente? A gente responde. Então, agora que eu estou na internet já faz algum tempo, eu resolvi abrir uma mentoria com essa proposta de aula particular. Então, a minha mentoria não é um curso de química, é uma mentoria. Então, a turma é pequena e as aulas são ao vivo, com interação com os alunos, óbvio. As aulas vão ser gravadas, você vai poder... faça isso. Você vai poder assistir depois e vai ter aulas extras, onde eu vou trabalhar disciplina. Vamos fazer uma live? Eu topo. Eu vou Só chamar. trabalhar um pouco de disciplina, procrastinação, essas coisas também que os alunos têm dificuldade, até isso que ele falou, de não conseguir, não ter dificuldade de estudar a matéria que não gosta, então eu queria focar individualmente com os alunos, entende? E eles teriam um material didático, um livro, né, que é um e-book bem grande, bem completo, com todo o conteúdo de química, mas as aulas ao vivo, tudo ao vivo, na verdade, tudo iria acontecer ao vivo. E um canal do Telegram, que aí lá eles poderiam conversar entre eles e comigo o tempo inteiro, sem esse problema. A minha mentoria fecha hoje. Então, se alguém quiser se inscrever. Você tem muito aluno com dificuldade em química? Ué, chama aí, a gente conversa. A ideia é boa, viu? Essa da mentoria. Porque você vai conseguir atingir cada aluno na dificuldade que tem, né? Então, assim, você vai conseguir estar mostrando para ele ali o caminho, né? O caminho que ele vai percorrer para ser a maneira mais fácil de ele estar chegando ao resultado que ele precisa. Isso aí é interessante demais. Com foco no Enem. É isso mesmo, esse é o objetivo. Com foco no Enem, né? Mas se você não for do Enem e quer aprender química, você também vai aprender. Não é uma coisa... Também é interessante. O Enem, assim, é uma prova que a gente sempre vai ter ela como parâmetro. É aquilo que a gente conversou, né? Ela é muito importante. Ela é uma prova referência. Mas o que você vê ali nessa própria mentoria, no Enem, nos estudos assim, você vai estar conseguindo levar para outras áreas, para faculdade, para outro vestibular. Porque é uma base eu ali acho que não vai mudar. Exatamente isso. O que eu gostaria, além de fazer o aluno melhorar muito no Enem e entrar na universidade que ele quer, eu queria que ele se tornasse um aluno mais independente na universidade. Porque a universidade, as dificuldades são outras. Então, se ele conseguir desenvolver algumas habilidades antes dele entrar na faculdade, quando ele chegar na faculdade, ele vai conseguir acompanhar melhor o conteúdo. Entende? Porque enquanto ele está no ensino médio, ele é muito cuidado. Os professores cuidam, a gente cuida dos alunos, a gente cobra eles, a gente solicita coisas, a gente direciona eles. Na faculdade isso não acontece. Você fica mais independente. A proatividade, né? Do aluno ir lá e buscar. O professor, eu costumo dizer que o professor tem que ser um tutor, né? Então o professor vai ser aquele que vai direcionar, só que quem vai buscar de fato o conhecimento. E mesmo você querendo ser o melhor professor do mundo, você vai falhar com vários deles, que foi aquilo que eu te falei. É humanamente impossível você conseguir atender todos os alunos da sua sala. Eu pelo menos, eu nem me sinto culpada por isso, porque eu sei que não tenho condições. Claro que se o aluno me mandar uma mensagem, eu vou ler, eu vou ler. Os meus alunos sabem disso, eles me mandam mensagem e eu respondo. Todas elas, não acho ruim. Na verdade, eu costumo dizer para eles que o professor gosta de aluno que quer aprender. Então, se você tem interesse em aprender, sim, nós queremos ajudar. Com certeza. Fato. E aqui o próprio Instagram também tem muitas pessoas que estão aí dispostas a ajudar, né? Tem eu, você, vários outros professores de outra área. Começo todos os dias. No YouTube também, direct, né?
Então, assim, se o aluno tiver essa força de vontade de estar buscando, ele vai estar tendo esse direcionamento aí. Então, é questão de estimular isso mesmo, o que a escola também não ensina, que é o aluno a ser um estudante, que o estudante é aquele que sempre vai estar buscando aprender e não vai estar só absorvendo, né? É isso mesmo. Eu acho que... Mas eu acho também que, não sei, eu não sei, assim, eu não condeno tanto a escola, tá? Eu acho que existe coisas a serem melhoradas, sabe? É porque a E escola às vezes não tem ele só não tempo para isso sabe. também, não tem como mais para administrar isso também. É muita coisa também para a escola estar lidando ali dentro de 50 minutos. O professor e a escola, a instituição também não tem como suprir todas as necessidades dentro de 1, 2 horários, não. Isso aí exigiria muito mais tempo, muito mais paciente, porque isso aí de mentoria, de direcionar, demora até mesmo muito mais que uma aula, porque você tem que estudar o caso da pessoa, é a parte, é individualizado. Não, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Isso é o que eu faço nas aulas particulares. Eu só quero atingir mais pessoas, entende? Porque na aula particular eu consigo saber qual é a dificuldade do aluno, se eu preciso dar um passo para trás ou não. Porque na sala de aula eu dependo muito do feedback do aluno. Então, se eu estou lá dando aula, eu estou fazendo um exercício, e os alunos, ai, professora, eu não estou entendendo. Aí, às vezes, eu pergunto, vocês acham legal eu dar fazer uma lista de um assunto anterior, para vocês reverem? Às vezes, o aluno, ele só quer que aquilo acabe. Aí, ele fala e não. Então, eu não vou conseguir melhorar o conhecimento dele, entende? Eu vou depender muito do feedback dele. No particular ou na minha mentoria, não. A ideia é eu perceber isso e trabalhar isso nele. Porque assim ele vai com certeza efetivamente aprender e vai ter essa visão que a gente tem da química, né? De achar maravilhoso estudar uma coisa que, enfim, É, eu penso assim, né? Então, esse é o objetivo. Não tenho como objetivo também que todo mundo se apaixone por química. Porque, na verdade, eu acho que isso é um processo natural. A partir do momento que você entenda o que é, você vai se apaixonar. É o normal. primeiro passo que eu faço sempre é imergir, né? Adentrar na matéria. Se você adentra na matéria, trazendo aquilo ali para você, aí o segundo passo vai ser aprender, né? Então, assim, você vai estar mostrando o caminho para a pessoa, vai estar mostrando que aquilo ali é satisfatório, que pode ajudar ela em alguma coisa, seja no vestibular, na escola, até na vida, e que aquilo ali vai causar alguma mudança nela. Então, assim, saber que é difícil, vamos supor que todo mundo já sabe. Mas e do outro lado, será que se você não aprender um pouquinho, não pode fazer alguma diferença? Se você já sabe que se você sem aprender, não vai mudar nada. Mas e se você aprender, você sabe o que pode acontecer? No meu caso, aconteceu muita coisa. Eu não queria aprender no ensino médio, mas de lá para cá, refletiu no meu vestibular, refletiu no curso que eu fiz, reflete todos os dias aqui agora no meu Você se torna trabalho aqui do Instagram. Então, um assim, é algo cidadão que melhor, né? mudou muita coisa. Mudou muita coisa para mim. E não Até é só a mesmo, química, né? É todo é isso que eu ia falar conhecimento. agora. Como assim, como química era uma coisa muito difícil para mim. E como é para muitas pessoas, a partir do momento que eu comecei a aprender e que eu comecei a repassar isso, eu falei, então eu posso fazer isso com as outras matérias. Então, por que que você me viu evoluindo em matemática? Por que que você me viu evoluindo em física? É justamente porque eu pego os mesmos conceitos que eu utilizei. Ah, se eu conseguir aprender química, eu consegui aprender matemática, eu consegui aprender física. É só Consigo romper o qualquer que está coisa. me segurando para poder chegar nessa finalidade, né? Mas é claro que nas outras áreas eu não vou conseguir chegar na mesmo, vamos dizer assim, na mesmo gosto que eu tenho pela química, porque isso aí é uma coisa individual. Mas você pode usar a ideia para pelo menos romper essa barreira aí que a pessoa tem, né? Então, eu, por exemplo, gosto muito de filosofia, mas eu tenho um vazio em filosofia. Tipo, é uma matéria que eu preciso estudar. E eu tenho dificuldade mesmo. Engraçado, né? Dificuldade real, assim. Quando eu tenho que fazer reuniões pedagógicas, a gente tem que ler textos grandes. Nossa, eu tenho uma dificuldade horrorosa. Eu levo um tempão para ler, sabe? Eu quero ler, eu quero aproveitar aquilo, mas eu vou sofrer perante todos os meus colegas que vão fazer isso em 10 minutos, eu vou levar 25. Tipo assim.
Mas isso não faz eu me desanimar. Na verdade, eu só entendo que é o meu processo. O meu processo é mais lento. Exatamente. E é E isso. E você tá tudo ainda bem. e você também não achou, vamos dizer assim, você não achou a forma que você adentra naquilo ali da melhor maneira. Pode ser que para É, você, ler aqueles documentos, aquelas coisas naquele certo horário, não é tão produtivo do que se você pegasse, por exemplo, uma palestra para assistir, ou uma videoaula, ou até mesmo um vídeo animado. Igual, por exemplo, eu estou ensinando química para a pessoa, às vezes eu falo no conceito para ela, não é suficiente, mas você vai no YouTube e vê ali prática, você vê momento histórico, você vê alguma coisa ali que te faz assimilar o conceito. Então, não é que para você aquilo ali tá tão impossível assim. É porque às vezes você ainda não achou o que é mais é. efetivo para você. Umas pessoas são mais de E, vídeo, outras e, mais de escrita. Aí depende do que e vai isso é trazer. natural, né? É É natural de natural, é cada ser normal. humano. E é por isso também que tem muita gente perdida por aí, porque ela não entende que ela tem também essa de encontrar a forma que é melhor para ela, É né? porque ela acredita que só Tem tem isso, uma possibilidade de aprendizado, né? Só exatamente. tem, sendo que E não é dentro de real uma tem isso. várias outras. Tem muitas possibilidades de aprendizado. O próprio Instagram está mostrando para a gente essa nova fase aí de produção de conteúdo, né? A gente vê várias pessoas produzindo conteúdos do mesmo assunto. Por exemplo, tem eu, você de química e milhares de outros professores. Só que cada um tem seu público, cada um tem sua forma de passar. Cada um Então, tem sua linguagem. se cada um tem sua linguagem, vai ter pessoas que vai se identificar melhor com essa linguagem. E assim a gente percebe que vai Sim, ter formas diferentes de ensinar. Porque senão o meu conteúdo do Instagram ia ser igual ao seu, ia ser igual ao do outro, do outro, do outro, e todos os perfis seriam iguais. Mas a gente vê que até a cor essa é a muda, mágica da a internet, né? escrita, tudo muda. Essa é a dinâmica que a internet está proporcionando atualmente. Proporcionando. E é muito legal, porque você consegue mesmo, de fato, buscar algo que seja específico para você, dentro de uma única plataforma, que é o Instagram. Até o YouTube também, né? Eu penso assim, o YouTube também é assim. Também. Você também tem lá milhares e milhares de professores, cada um com a sua linguagem, e você consegue buscar eles também, assim. Ó, já vamos começar a encerrar. Alguém tem mais alguma pergunta? Vamos só ver se alguém tem alguma pergunta sobre a mentoria, sobre a live, e aí a gente encerra. É, curiosidades da vida, existenciais, qualquer coisa? Ninguém tem pergunta, não? Não, acho que não. É isso, a gente conversou bastante, hein? Falamos bastante coisa. Eu vou salvar a live, tá? Vou colocar no meu IGTV. Pode colocar lá que eu reposto também. Ah, eu ia falar, se você quiser, depois eu passo ela para você. Que eu vou salvar no celular também, Pode tá? salvar no seu, aí no Instagram seu, e eu reposto do meu de mar. Sem problema, não. Tá, Tá nenhuma ótimo, pergunta. assim. Que agradecer aí a Obrigada, oportunidade gente. Obrigada a de vocês por terem estar participado, estarem aqui com a também. gente. Foi muito bom estar presente. A gente marca outras, né, Plínio? Nós vamos fazer várias outras aí. Agora, para mim, tá só um pouquinho complicado por causa do Enem, né? Mas depois do Enem a gente vai fazer sempre, sempre. Com certeza eu vou contar com a presença sua, de vários outros professores. A gente sempre vai estar buscando trazer essa perspectiva aí que dá para as pessoas aprender, que dá para ficar tranquilo e que vai ter pessoas por trás apoiando, né? Umas às outras. E a gente sempre vai estar Sim. comunicando por aqui e fazendo essas lives e conteúdos aí sempre. Sim, é legal, eu gostei. Vamos marcar outra. Depois do Enem, sem pressa, Antes também a gente marca. tá? Vamos ver aí. Obrigada por Vamos aceitar o ver como é que convite. vai. Ah, sim, claro. A gente vê. Eu sei que eu acho que eu vou fazer mais algumas aí até o Enem. Se você fazer e me Desconfio chamar, disso. eu tô dentro. Se você fazer e me Tá, chamar, joia? eu aceito na hora. Pode deixar, tá bom? Então, muito obrigada por ter vindo, obrigada pessoas por terem assistido, terem participado aqui.
E faremos mais lives para conversar, foi legal, a gente expôs bastante coisa aqui, né? Tenho certeza que deve ter ajudado, espero que sim. Obrigada, viu, Plínio? Nada.